Physical ID. What else? Alright, they'll ask to return in 20 minutes. Get a wriggly to look up. Oh. Your 9 o'clock was here, Bonnie Dom. Bonnie Dom. Olha aí, e você com aquela pastinha de carvão, achando que você vai clarear seus dentes. Acho que é meio difícil, hein? Nós estamos aqui hoje para falar sobre esse clareamento que a gente acabou de ver, o clareamento Bright Smile, o sistema Bright Smile de clareamento. Esse clareamento é, na minha opinião, o melhor clareamento que existe no mundo. Quanto os meus dentes podem clarear? Carmen, é o seguinte, todo dentista ele tem uma escala de cores dessa, que a gente chama de escala Vita, que aqui ela está posicionada pelo valor. Então, se a gente colocasse essa foto em branco e preto, seria o dente mais claro para o mais escuro, não levando em consideração a cor. Tá? Então, só levando em consideração quanto ele é mais claro ou mais escuro. Essa escala da esquerda é o seguinte, quando começou a fazer clareamento e começou a fazer lentes de contato principalmente, teve que se fazer uma escala paralela a essa, porque os dentes começaram a ficar mais claros do que o primeiro dente da escala B1. Então, geralmente, o Bright Smile, na sua pergunta, o Bright Smile, ele clareia, em média, 9 tons na escala. Então, a gente conta 9 tons na escala. É claro que depende de dente para dente, de paciente para paciente, mas os dentes mais cinza é os mais difíceis da gente fazer o clareamento. Então, por exemplo, se a gente pegasse um C4, a gente clareasse 9 tons nele, ele ainda chegaria aqui no C2, no C1, que ainda é uma cor escura. Então, por isso é que às vezes a gente tem que dar uma adaptada no nosso... Então, eu não vou falar para você que você vai clarear tudo numa sessão só. Então, às vezes a gente precisa de uma outra sessão ou de um pouquinho de clareamento em casa, mas a gente vai conseguir, ou até colocar lentes de contato, facetas, aí vão ser... Depende do caso. O dentista, ele vai examinar você e vai indicar o melhor tratamento. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente pegou aqui A2, olha, o antes dele, cor A2. Aqui ele chegou ou no B1, ele estava aqui, no A2. Então ele chegou na primeira escala aqui ou na primeira aqui da escala Bleaching. Então a gente vê, olha, que o clareamento em uma sessão a gente conseguiu um clareamento muito bom, sem dor, um clareamento muito tranquilo nesse paciente. Como funciona o clareamento Bright Smile? Então, o clareamento Bright Smile é o seguinte, o dentista vai primeiro examinar o paciente para ver se tem saúde, se não tem nenhuma cárie aberta, se as gengivas estão sadias, se a boca está em equilíbrio para receber um clareamento, porque a gente não vai fazer também um clareamento numa boca que não está saudável. Então, vai ter que se fazer uma avaliação e praticamente fazer algum tratamento, pelo menos para melhorar a saúde bucal. Depois, a gente aplica a luz Bright Smile, que ela já aplica nas duas arcadas ao mesmo tempo, em uma sessão. E a gente usa um gel bem mais fraco do que o gel que se usa no clareamento a laser, por exemplo, entendeu? E é um clareamento muito tranquilo. Bright Smile é seguro? Vamos ver se é seguro. Por isso que eu te falo, olha, esse aqui é o meu trabalho de dissertação e mestrado
que eu fiz em 2005, quando eu comecei a trabalhar com Bright Smile. Então, nesse trabalho, eu peguei as 3 técnicas de clareamento que eu tinha naquela época, que era o clareamento a laser, o clareamento que a gente chama de caseiro, que é aquele que você usa para dormir, e o clareamento Bright Smile. E comparei esses 3 tipos de clareamento, no que eles alteravam o esmalte dentário. E eu descobri que o Bright Smile era o que menos alterava o esmalte do dente. Quer dizer, então ele não deixava o esmalte mais áspero, ele deixava o esmalte melhor, porque é um gel de uma concentração menor. Então o gel é muito bom e a gente não vai ter esse problema. Clareamento Bright Smile. Causador? Rodrigo de Salvador. Rodrigo, é o seguinte, o clareamento Bright Smile, como eu estou explicando desde o começo da nossa apresentação, é um clareamento que é o seguinte. Primeiro, vamos explicar como funciona o clareamento. Eu não quero ficar muito em teorias, mas eu tenho que explicar para você como que é o nosso esmalte. O nosso esmalte ele é feito de prismas, entendeu? Esse prisma ele é bem duro, E no meio, entre um prisma e outro, nós temos uma substância que praticamente vai fazer um enchimento ali. É uma substância de preenchimento orgânica e que ela é que vai escurecer. Então, o nosso clareamento ele vai agir principalmente nessa substância entre os prismas. Então, o clareador, aqui por exemplo, nós temos uma camada que é o esmalte. O esmalte mais ou menos tem 1 milímetro de espessura. Depois desse esmalte que tem esses prismas, a gente entra na dentina. A dentina não tem prisma. A dentina já é um material que foi feito para não ficar exposto ao meio bucal. Então aqui nós temos esquematicamente a camada de esmalte, a camada de dentina e o nervo onde a gente sente a sensibilidade da dor. Então o agente clareador ele geralmente penetra nesse esmalte e às vezes sai alguma coisinha aqui na dentina. Por isso é que às vezes, dependendo do caso, pode-se ficar um pouquinho mais dor ou um pouquinho mais sensível ou não. Seguindo, no nosso protocolo de clareamento, pela minha experiência e tudo, desde 2005 que eu faço clareamento Bright Smile, eu estou usando as nanopartículas de hidroxiapatita de cálcio. Para que é isso? Essas nanopartículas, elas vão, depois do clareamento, elas vão obturar todos os pontos onde que o clareamento entrou ali, penetrou. Então a gente vai ter um fechamento de tudo isso. O flúor, quando fiz a minha pesquisa, eu usei flúor. Só que o flúor, ele somente deixa esse esmalte mais resistente, mas ele não fecha esses pequenos buracos que nós temos aí. Então, com agora as nanopartículas, a gente consegue até um resultado mais branco do clareamento e com menos sensibilidade. Então vamos lá, vamos para frente. Lúcio Flávio de Lisboa, Portugal. Olha só, qual a diferença entre Bright Smile e os outros sistemas? Essa é uma boa pergunta, hein, Lúcio? Olha só, eu vou fazer uma analogia com um lava-jato que vai lavar o nosso carro, tá? Então, você tem uma mangueira que sai um pouquinho só de água, mas só que ela passa por um compressor, deixa esse fio de água bem fino
E isso aqui, você vai lavar o carro com pouca água e uma água bem forte. Isso machuca. Se a gente colocar isso em qualquer lugar, na perna, você vai machucar. Agora, você consegue entrar debaixo de uma cachoeira de água. O tanto de água aqui que temos aqui é muito grande em relação à outra. Só que isso não machuca. Isso machuca. Olha aí. Então, qual é a comparação dessa analogia que eu estou fazendo? O Bright Smile é como se você estivesse debaixo de uma cachoeira de luz. Você está ali, a cachoeira está te fazendo até uma massagem. Então você está numa cachoeira, numa cascata de luz. E o laser é a mesma coisa que você colocasse um compressor, comprime a luz em cima do seu dente. Então, sua conclusão, qual que você acha que vai dar mais sensibilidade? Vamos para a próxima, vamos para a próxima. Então vamos lá. Vera Lúcia de Palmas, no Tocantins. Todo mundo pode fazer o procedimento? Vera Lúcia, é o seguinte, eu considero todo mundo apto a fazer o procedimento. Nós só não fazemos em crianças menores de 14 anos, em mulheres grávidas, não porque eu acho que é perigoso, mas porque não existe pesquisas científicas comprovando que não faria mal. Na minha opinião, não faz mal, mas a gente evita fazer em mulheres grávidas que estão amamentando e crianças acima de 14 anos. É claro que um dentista ele tem que passar o paciente por um exame clínico para ver se não tem nenhuma lesão na gengiva, se não tem nenhuma lesão cariosa, se não tem nenhuma coisa que impeça o clareamento. Por quê? O clareamento ele vai penetrar. Então, se tiver uma cárie aberta, provavelmente ele vai ter sensibilidade, ele vai ter dor nesse dente. Então, é bom a gente sempre passar por um exame clínico antes para ver a saúde bucal daquela pessoa. Vamos para outra pergunta. Amanda de Jaboticabal. Bright Smile clareia restaurações de resina composta ou facetas de porcelana? O clareamento Bright Smile, ele vai remover aquele encardido, porque mesmo as restaurações ou as próteses de porcelana, elas vão, com o tempo, elas vão se pigmentar por fora. Mas, por exemplo, se o dentista usou uma porcelana A2, o clareamento não vai clarear essa porcelana para A1. Não tem jeito. Ela pode estar, com o envelhecimento, com a pigmentação, ela pode ter escurecido um pouquinho, ela pode estar encardida. Então a gente vai voltar na cor original dela, mas ela vai voltar no A2. Então não vai ter jeito da gente clarear essas restaurações. Então, restaurações, olha, por exemplo, essas restaurações já estão velhas, já estão desgastadas. E uma dica que eu dou: você tem que fazer o clareamento antes de fazer as restaurações. Por quê? Quando você está com os dentes clareados, você já coloca a restauração da cor que o seu dente está. Se você fizer a restauração antes de fazer o clareamento, o que vai acontecer? Você vai fazer a restauração na cor que o dente estava antes do clareamento. Quando fizer o clareamento, a restauração vai aparecer. Então, todo mundo me pergunta isso. Doutor, eu faço as restaurações primeiro, depois eu faço o clareamento? Não, ao contrário. Você faz o clareamento primeiro. Elas vão ficar todas aparentes assim.
Mas aí depois você marca uma sessão e troca tudo. Tá bom? Espero ter respondido a sua pergunta, hein? O Roberto de Atibaia me pergunta: como posso manter o sorriso branco depois que eu fiz o Bright Smile? Então, essa é uma ótima pergunta. Então, para você manter o sorriso branco, a gente precisa pensar no seguinte: as pessoas, elas esquecem que elas têm uma saúde bucal, que precisa ter um controle bucal. Então, ela vai pelo menos 2 vezes por mês no cabeleireiro, ela vai lavar o carro às vezes 1 vez por semana, ela vai levar o seu pet para tirar o tártaro lá no veterinário 2 vezes por ano, mas ela esquece da sua própria boca. Eu fiz uma pesquisa e perguntando para as pessoas, pesquisando: quanto tempo que você não vai no dentista? Doutor, eu acho que faz uns 2 anos. Poxa, 2 anos sem ir no dentista, já é provado que todas as doenças bucais, elas não têm cura, elas têm controle. Então não adianta você fazer um clareamento e você continuar com seus hábitos, tomar café, tomar vinho, ou a pessoa que fuma, ou a pessoa que gosta muito de comer um chocolate, um shoyu, vai automaticamente manchando os dentes novamente. No meu protocolo, que chama Smile Renew, nós fazemos um controle, que é um controle de prevenção, um controle dessas doenças bucais, e a gente já controla o clareamento. Então, nós marcamos as visitas regulares durante o ano, e já durante essas visitas a gente já faz uma manutenção do clareamento. Isso vai depender dos hábitos das pessoas, é claro. Então, tem pessoas que têm que voltar de 2 em 2 meses, porque tomam muito café, ou às vezes fumam, o vinho tinto também. Então, dependendo do hábito da pessoa, a gente faz as manutenções em meses certos. Mas a gente não pode esquecer que é o seguinte: o dente, se você não fizer nada nele, ele vai escurecer de novo. E daqui 2 anos, você vai ter que fazer um clareamento novamente. Então, não é melhor você ir fazendo as manutenções só tirar aquele encardito? A gente chama aqui no meu consultório de efeito vanish, que é aquela limpeza profunda do dente. Então, com esse clareamento, nós conseguimos clarear bem profundamente. O clareamento, às vezes você faz um clareamento caseiro ou um clareamento a laser, você consegue um clareamento superficial. No clareamento a Bright Smile, nós temos um processo físico-químico. Quer dizer, não é só o gel que clareia e não é só a luz que clareia. É a soma dos 2 processos. Então é um processo físico-químico. Por isso que a gente consegue usar um gel um potencial de agressão menor. Então a gente usa um gel a 15%, peróxido de hidrogênio a 15%, enquanto que no laser você usaria um peróxido de 35% a 50%. Então é muita coisa a mais. É um gel muito mais cáustico, muito mais dolorido. Agora que ele penetrar naquele esmalte, ele vai doer mais. A nossa luz, como eu falei para vocês, é uma cachoeira de luz. Então, com essa cachoeira de luz, a gente tem um efeito físico no dente. Então, esse efeito físico, a luz penetra. Então, o efeito da luz, ela não vai ser só superficial. Como você comprar um creme dental clareador e fala assim: o creme dental clareador. O creme clareador
um creme dental clareador hoje, você consegue clarear um tom e meio no máximo. Com o clareamento caseiro, eu acho que é um dos clareamentos mais legais, só que você vai ter que ter aquela condição de usar ele durante um mês e meio, toda noite. Então, o espaço de tempo que você vai ter que usar vai assim exigir de você um compromisso maior. Que o clareamento Bright Smile, que você vai vir um dia, 1 hora, e você vai sair com seus dentes super brancos, 9 tons na escala. Olha lá. Então, agora, estou interessado. Qual é o próximo passo? Primeira coisa, depois eu quero que vocês me mandem o feedback pelo WhatsApp, pelo Instagram, para saber o que vocês acharam desse clareamento. Esse clareamento não existe igual no Brasil. Só temos aqui, na Estética Dental, no Instituto Dr. Marasca. Você entendeu? Então eu quero que vocês façam perguntas. Eu vou dar um endereço aqui do Instagram e do site onde vocês vão entrar. Na semana que vem, a partir de segunda-feira, nós vamos entrar com a campanha Bright Smile. Nós vamos entrar com a semana Bright Smile. Então, quem se inscrever nessa semana, a gente vai ter descontos especialíssimos. E você vai poder fazer esse clareamento. Você vai fechar nessa semana, mas você não precisa fazer nessa semana. Você pode marcar em outros dias, mas será assim um preço muito legal, muito acessível para você. Tá legal? Então é isso que eu queria deixar para vocês, e qualquer coisa entre em contato no Instituto ou no nosso site. Muito obrigado pela paciência e até já!